Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a ideia fundamental por trás do livro, né, de superprevisões, é identificar principais técnicas, né, principais ferramentas que têm ah, influenciado, digamos assim, nessa possibilidade de se realizar previsões, de se identificar meios pelos quais se podem antever a ocorrência de alguns eventos. Tá? Dentro do livro em si, o principal elemento que é destacado lá é o que a gente chama de técnica de Fermi. Né? Isso tem sido chamado de fermização, né, que é o ato de utilizar a técnica de Fermi. Tá? Então, essa técnica, ela por si, ela fala sobre como nós podemos reduzir o tamanho de um problema, né? Nós podemos fazer com que um problema maior seja solucionado a partir do momento em que a gente parte ele em menores partes, em problemas menores, e a gente trata cada um desses problemas menores. Isso tem muito a ver com avaliação de empresas, né? Então, valuation tem muito relacionado a isso, e para a gente isso é extremamente relevante a partir do momento que nós vamos precisar assumir uma série de pressupostos quando nós estivermos identificando alguns inputs dos modelos de avaliação de empresas. Tá? Então, quem foi Fermi? Né? Então, eu inicio falando um pouco sobre Enrico Fermi. O Henrique ele foi um físico italiano, que era naturalizado estadunidense, lá no início dos anos 1900. Tá? E esse físico ele é extremamente conhecido, não necessariamente pela técnica de Fermi, mas por ter sido o cara que desenvolveu o primeiro reator nuclear, tá? em plena Primeira Guerra Mundial. Então, esse físico se tornou muito conhecido por isso. Se vocês buscarem, por exemplo, no YouTube sobre Enrico Fermi, vocês vão ver que tem muitos vídeos que falam sobre a carreira dele e sobre como ele se tornou um dos físicos mais conhecidos do mundo. Tá? Então, ele tem contribuições muito relevantes para a teoria quântica, física nuclear, física de partículas e até mecânica estatística. Ele foi conhecido pela efetuação da combinação de teoria com prática. Né? Então, ele era sempre um cara que buscava fazer essa relação entre o que estava na teoria com a prática. Tá? E foi laureado aí pelo Prêmio Nobel de Física lá em 1938, exatamente pelo seu trabalho que trouxe, então, a possibilidade do reator nuclear, tá? Onde ele investigou a fissão nuclear. A técnica de Fermi, ela também é conhecida por outros nomes, como estimativa de Fermi, questão de Fermi, problema de Fermi, paradoxo de Fermi, além da própria fermização. Tá? Vocês buscarem na literatura internacional, vocês vão encontrar até alguma coisa com fermization, tá? Mas em menor volume. Então, há uma diversidade de formas de se referir ao que a gente chama de técnica de Fermi. Eu vou pedir só para vocês colocarem os microfones em mudo, e aí vocês desativam quando for falar, tá? Podem interferir a qualquer momento, para poder ficar um pouco mais claro. Okay? Bom, então, fundamentalmente, a gente tem a possibilidade de realizar uma série de estimativas para a gente poder aproximar a resolução de alguns problemas. Nem todos os problemas eles têm uma resposta objetiva definida. Então, muitas vezes a gente faz aproximações para essas resoluções. Tá? E a técnica de Fermi é extremamente útil para isso. Tá? Então, é uma técnica que ela acaba precedendo o uso de instrumentos mais complexos, tá? De experimentos mais complexos. Fundamentalmente, ele compreendeu que decompor um problema em partes menores faria com que fosse mais fácil resolver
essas questões. Tá? Então, o Fermi compreendeu aí que essa decomposição ela facilita a identificação daquilo que nós conhecemos sobre o problema e como a gente consegue separar isso daquilo que nós não conhecemos. Então, a gente só precisa se preocupar com aquilo que nós não conhecemos ainda. E aí a gente vai se desdobrar sobre esse evento, tentando identificar aquilo que é razoável para que nós façamos uma análise e aquilo que é impossível de se identificar. Ok? Então, a solução ela acaba sendo aí, identificada com informações que se tem à mão. Tá? Então, a gente faz aproximações que, na média, tendem a se aproximar muito do que é real. Então, a gente não busca, de fato, uma resposta exata, mas nós buscamos aí uma estimativa razoável. Então, lembrem que na nossa primeira aula de valuation, eu falei para vocês que os modelos de valuation, eles não têm como objetivo chegar ao valor exato da empresa. Tá? Não é possível que a gente consiga chegar a um valor exato, por quê? Porque nós estamos estimando o desempenho futuro da empresa e trazendo isso ao valor presente. E toda estimativa, ela envolve uma margem de erro. Tá? Tem incerteza e imprecisão ali dentro. Então, é impossível nós estimarmos com exata precisão o valor de uma empresa. O que nós fazemos? Nós buscamos aproximar a estimativa a um valor razoável. Tá? É isso que a gente busca fazer. Então, essa é a diferença quando nós fazemos um valuation de uma empresa no que diz respeito ao desempenho futuro de fato. Pode ser que nós aproximemos muito bem o valor da empresa para o futuro e pode ser que não. Tá? Seja porque nós erramos de nossos pressupostos, porque nós não temos informações suficientes, ou seja por assimetria de informação, porque a informação que nós tínhamos não era uma informação verídica ou não era uma informação completa. Okay? Então, isso acontece. Por exemplo, a Via Varejo, ontem à noite, divulgou o seu resultado, né, que é a proprietária das Casas Bahia, Ponto Frio, etc. A empresa, ano passado, já tinha divulgado um fato relevante dizendo que existia a possibilidade de ter fraude contábil ou erro contábil dentro da sua contabilidade. A empresa trocou de controlador no meio do ano passado e o novo controlador contratou alguns especialistas para investigarem o fato. Ontem eles publicaram o fato relevante dizendo que realmente existiu erro proposital lá atrás, né? Na verdade não vou nem dizer que foi proposital, mas de fato ocorreu um erro, havia erro de estimativa em algumas provisões, o que fez com que o prejuízo da empresa em períodos passados fossem menores. A empresa corrigiu isso, né? Teve aí mais de R$1 bilhão de diferença de provisões que foram para o resultado e fizeram com que a empresa tivesse um prejuízo aumentado. Tá? Então, vejam, quem fez estimativa de valor da Via Varejo com base nas informações de 2018 acabou sendo induzido ao erro por conta das informações contábeis que não eram completamente verídicas, né? Estavam manipuladas. Bom, então, as estimativas individuais do problema, elas são próximas à realidade, tá? Por quê? Conforme a gente parte o problema em menores fatores, a gente acaba correndo o risco de superestimar uma estimativa ou subestimar a outra. Tá? Mas, na média, de acordo com o Fermi, esses erros super e subavaliados, eles acabam se anulando. Então, na média, as estimativas elas se aproximam muito da realidade. Então, a multiplicação dessas estimativas acaba resultando aí em valores muito próximos da realidade. O Navarro, ele também trata dessa técnica de Fermi. Vocês tá lá nas referências complementares do texto dele. Ele fala que, bom, mediante a suposição e a estimação, é possível aproximar de modo razoável alguns problemas de cálculos conhecidos com os problemas de Fermi. Então, a gente consegue aproximar isso de forma muito, muito razoável. E nós fazemos isso diariamente, mesmo que de forma subconsciente.
Tá? E essa é a propositura de a gente levar essa técnica para dentro de avaliação de empresas. Por exemplo, a partir do momento que eu coloco lá no plano de ensino da disciplina, vocês vão ter que fazer uma apresentação sobre um determinado tempo, e aí eu digo, olha, vocês terão até 2 horas para fazerem uma apresentação sobre um determinado tempo. Vocês vão ter a preocupação de preparar uma apresentação, um conjunto de slides para trazerem para a aula, correto? É natural que, nesse momento, tá, vocês reflitam sobre a quantidade de slides. Então, faz-se uma aproximação muito lógica da quantidade de slides. Eu tenho 2 horas, são 120 minutos. Eu consigo apresentar 200 slides dentro de 120 minutos? É provável que isso ocorra ou não? Não, né? Não. É pouco provável que eu consiga fazer isso, a não ser que eu fique passando só imagens lá a cada 30 segundos, o que provavelmente não vai acontecer numa aula de avaliação de empresas. Então, eu utilizo essa técnica a partir do momento que eu imagino, eu tenho 2 horas são quantos minutos? São 120 minutos. Quantos minutos aproximadamente vocês acham que nós gastamos em um slide? 5 minutos. 4 minutos. Vamos pegar 5 minutos por slide. Então, nós gastaremos 5 minutos discutindo o conteúdo do slide. Então, se eu tenho 120 minutos disponíveis, tá? E aí eu gasto 5 minutos por cada slide, quantos slides aproximadamente eu posso ter para a minha apresentação? Como é que eu chego a esse valor? Se eu utilizo 5 minutos, eu tenho 2 horas. São 120 minutos. Então, eu vou ter 120 minutos dividido por 5. Ou seja, eu vou chegar a aproximadamente 24 slides. Então, vejam, isso é técnica de Fermi. Tá? O Fermi inventou a roda quando ele identificou isso? Não. Só que ele conseguiu criar procedimentos, identificar procedimentos para mostrar como essa técnica ela é útil nas mais diversas situações. Ok? E por mais que nós façamos isso de forma consciente em uma série de contextos, parece que para programas complexos nós não utilizamos essa técnica. Tá? Por exemplo, a gente faz isso no tempo necessário para viagem. Então, por exemplo, se eu vou viajar de João Pessoa para Maceió, eu preciso identificar aproximadamente quanto tempo eu vou gastar e que hora é o meu compromisso lá. Então, se eu vou, por exemplo, ter um compromisso às 12 horas, eu preciso sair de João Pessoa de carro, então eu preciso considerar o trânsito que eu vou ter no período, a distância entre as cidades, a velocidade que eu vou fazer essa viagem. Eu pego todas essas informações menores e vou juntando para poder chegar, de fato, a uma aproximação de quanto tempo eu preciso para essa viagem, e aí eu consigo definir a hora de saída. Tá? Então, se eu levo, por exemplo, vou levar 6 horas nessa viagem, então eu preciso sair no máximo às 6 horas da manhã para meio-dia eu estar lá em Maceió. Dinheiro necessário também para compras essenciais do mês. Tá? Então, a gente faz essas análises cotidianamente. Então, o que é requerido, né, para que a gente, então, aplique a técnica de Fermi? Tá? Então, para melhorar a solução, a gente primeiro precisa compreender o suficiente o problema. No contexto da avaliação de empresas, observe que desde a primeira aula eu tenho dito, a gente precisa muito conhecer o negócio da empresa. Observem que, agora há pouco, a gente discutiu sobre os efeitos da crise do coronavírus sobre, por exemplo, o Banco do Brasil. Tá? Então, a gente desenhou um contexto, a gente sabe mais ou menos o que o banco faz, então o banco concede crédito, e aí nós começamos conhecendo o negócio para que a gente possa fazer os desdobramentos. Se a gente não conhece o negócio da empresa, é extremamente difícil a gente avaliar a empresa. Tá? Por exemplo, buscar insights para conceder suposições simplificadas e úteis, então a gente consegue pegar alguns insights, eu comentei, alguns especialistas, analistas falam que o setor ainda não sofreu. Então, a gente começa a se cercar de informações
para identificar qual é o reflexo que isso pode trazer sobre o elemento que nós estamos avaliando. Tá? Capacidade de estimar quantidades físicas relevantes. Então, por exemplo, se nós estamos discutindo a formalização de uma festa, de uma confraternização, eu tenho uma quantidade X de pessoas e eu preciso identificar a quantidade de comida para essas pessoas. Então, a gente começa a quebrar isso em partes para poder resolver as questões. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, me referindo a um churrasco, eu tenho um churrasco para 100 pessoas. O que eu preciso comprar para garantir 4 horas de festa? Então, eu começo a pegar a quantidade de pessoas, a quantidade de carne que cada pessoa, em média, come em um churrasco, se vai ter outro tipo de comida ou não, qual é a bebida, qual é o perfil do meu convidado. Então, eu quebro isso em partes menores para que eu consiga solucionar os problemas de forma mais simples. Tá? E, óbvio, algum conhecimento científico específico é importante, certo? Como é que a gente soluciona o problema? Voltando à questão do coronavírus. Um outro contexto, a gente pode utilizar a técnica de Fermi. O problema é muito grande e ninguém sabe qual é a solução. Então, começaram a quebrar ele em partes. Tá? Para quem o vírus é mais letal, tá? Então, separa essa população em tranches, em níveis de idade, verifica-se qual é o impacto, sabendo que o impacto sobre idosos, por exemplo, é mais severo, então a gente começa a ter cuidados específicos. Vamos tratar esse problema aqui. Tá? Como é que a gente trata esse problema? Então, dividir o problema em partes menores é relevante nesse momento. Tá? Bom, como é que a gente desenvolve, então, uma ferramenta analítica para isso? Bergman e Bernstein, eles dividem a técnica em 6 subatividades, tá? Que podem nos oportunizar solucionar o problema. Primeiro, leitura e compreensão inicial do problema. Tá? Então, compreender o contexto é extremamente relevante para que a gente consiga, então, fazer as subdivisões necessárias para solucionar o problema. Modelagem, né? Simplificação e estruturação matemática do problema. Então, nós precisamos modelar a partir do momento que a gente consegue dividir o problema em partes menores. Tá? Então, por exemplo, eu preciso, então, fazer uma análise para um cliente. Imagina que vocês têm um cliente, vocês prestam consultoria para esse empresário, para essa empresa, e essa empresa quer saber qual é o efeito que a crise atual vai ter sobre a companhia, qual é o risco que eles têm de terem problema de fluxo de caixa. Então, primeiro vocês têm que lerem e compreenderem o problema. Que problema é esse? Tá? Então, a gente tem um vírus que está proporcionando aí uma reclusão da população, né, um lockdown, as cidades estão sendo quase fechadas, comércio fechado, sem previsão para reabertura. Então, vocês precisam compreender todo esse contexto e qual é a relação disso com a empresa. Qual é o ramo de negócio da empresa que nós estamos falando? Vamos supor que é uma empresa de material de construção. As construções são essenciais, tenderão a permanecerem abertas nesse período? Não. Então, a gente tem um problema. Então, como é que eu vou modelar o efeito disso sobre essa empresa? Então, a gente pode fazer de forma mais simples, identificando múltiplos, identificando, de fato, qual é o efeito mais no curto prazo, de forma mais direta, ou a gente pode fazer uma estruturação matemática mais complexa, trazendo uma série de outros fatores. Por exemplo, trazendo para análise variáveis como PIB, percentual de impacto de crises passadas sobre o setor de construção civil. Então, eu posso trazer uma série desses fatores e criar um modelo mais complexo. Tá? Depois de fazer isso, no item 3, eles propõem estimação. Como é que, então, eu realizo a estimativa de natureza quantitativa? Tá? Então, uma vez que eu modelei, eu vou fazer a estimação. Se eu modelei um modelo complexo, matemático, trazendo variáveis, por exemplo, de impacto sobre o desemprego, impacto sobre o PIB, percentual de impacto de crises anteriores, etc., eu
monto um modelo matemático e no item 3 eu vou fazer, então, a estimação desse modelo. Tá? Vou verificar como essas estimações elas vão ser, de fato, realizadas, para que, então, no 4 a gente faça um cálculo, de fato, do efeito. Eu vou encontrar, imagine um modelo de regressão na estimação, onde eu tenho o efeito aqui sobre a minha empresa e 5 outras variáveis que podem explicar esse efeito. Aí eu vou pegar um conjunto de informações de uma amostra maior para que eu chegue, então, a coeficientes próximos. Com esses coeficientes eu consigo encontrar, então, o cálculo, o valor exato ou aproximado do efeito sobre a minha empresa especificamente que eu estou analisando. No item 5, a gente faz a validação, onde haverá a interpretação, verificação, validação dos resultados. Ou seja, nós vamos ver se isso faz sentido. Uma vez que eu chego a um número, por exemplo, de que as vendas da minha empresa podem ser afetadas em 20% no ano e o resultado pode ser 50% menor, por exemplo. Será que isso faz sentido? Tá? Então, eu vou comparar isso com resultados de outros estudos ou com previsões feitas por outros institutos, como órgãos públicos e oficiais, por exemplo. E, por fim, redação. Bom, resumo das descobertas. Né? Então, aí, supondo que vocês estão fazendo essa análise para os seus clientes, vocês montariam um relatório para entregar ao cliente. Está aqui, considerando essa modelagem, considerando essas estimações, esse cálculo, o resultado esperado é esse. Então, vejam, isso a gente faz avaliação de empresas. Tá? Então, o processo de avaliação de empresas ele envolve tudo isso. Então, essa é a preocupação que a gente tem para que a gente chegue, então, a um resultado mais específico. Professor, quanto mais variáveis, quanto mais fatores serem analisados, é melhor para fazer essa avaliação? Nem sempre. Tá? Existe um princípio chamado princípio da parcimônia. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter parcimônia ao capturar informações ou variáveis para dentro do nosso modelo. Então, um modelo mais simples e objetivo, ele é preferível a um modelo extremamente complexo. Lembre que um dos mitos que a gente viu lá na nossa primeira aula, um dos mitos de valuation, é que modelos extremamente complexos nos levam a valores mais confiáveis. Na verdade, não. O Damodaran até chama de caixa preta. No final, o modelo ele se torna uma caixa preta que nem o analista ele consegue identificar o que tem ali dentro. Então, dependendo do contexto, muitas vezes, o modelo mais simples ele é mais fácil de ser previsto. Por exemplo, os governos determinaram o fechamento dos comércios na última segunda-feira. Tá? Então, imaginem que vocês têm uma pequena empresa, tá? Isso é um fato real, uma pequena empresa que vocês têm 3 funcionários que recebem salários e a empresa não tem caixa suficiente para arcar com as despesas de um mês se ela estiver fechada. Então, a empresa ela trabalha com excesso de caixa zero. O caixa que ela possui, o capital de giro à disposição dela é exatamente o volume de despesas que ela tem, pagamento de funcionários, pagamento de impostos, etc. Então, imagina que essa empresa ela passa um mês fechada. Então, ela tem um problema aí para poder manter o salário dos seus funcionários, correto? Imagina que esse cliente, ele consulta vocês e solicita uma informação, diz, olha, o que eu faço? Demito todo mundo, digo aos meus funcionários que não vou pagar salário a ninguém, que eu não tenho condições, continuo pagando com o risco da empresa falir. Então, observe, num contexto desse, uma decisão vai ter que ser tomada de forma muito rápida. Porque a partir do momento que o empresário ele manda os seus funcionários para casa, principalmente o microempresário, micro e pequeno empresário, ele precisa tomar uma decisão rápida. E, na maioria das vezes, ele não tem a disponibilidade de recursos para poder tomar a decisão que ele queria tomar. Então, nesse contexto, é difícil, por exemplo, a gente ter tempo para montar um modelo extremamente complexo. Não dá para pesquisar como foi o efeito de crises anteriores, porque você tem ali algumas horas para dar uma resposta ao seu cliente.
Então, modelos mais simples, nesses casos, são preferíveis, porque a resposta ela é mais rápida e ela vai ser mais útil para o tomador de decisão. Ok? Bom, então, o segredo que o Fermi aponta lá é simples, é a decomposição. Tá? Então, o que teria que ser verdade para isso acontecer? Tá? Que informação me permitiria responder a essa pergunta? Então, alguns questionamentos eles começam a surgir de forma que a gente consiga, então, resolver o problema. Então, por exemplo, eles trazem um exemplo dos afinadores de piano lá em Chicago. Tá? Então, quantos afinadores de piano existem na cidade de Chicago? Tá? Se eu perguntasse a vocês quantos afinadores de piano existem na cidade de vocês, seria uma resposta complexa ou uma resposta simples? Complexa. Complexa? Na minha opinião, se eu Eu acho que perguntar... seria simples, porque não tem tantos. Então, se eu perguntar a você, Dena, porque eu sei que Dena é lá de Monteiro, quantos afinadores de piano tem em Monteiro? Você ousaria responder? Eu usaria, assim, considerando vários fatores, que nem o livro trouxe também, eu acredito que não tem tantos não, talvez, eu acho que 10. 10? O Monteiro está bem, viu? Porque pois é. Meus pais moram em Itambé, tá? Lá no interior de Pernambuco. A cidade tem 36 mil habitantes. Tá? Eu ouso afirmar que lá não tem nenhum. Não, Se brincar, não tem nem piano, quanto mais afinador. Gente, quantos afinadores tem em João Pessoa? Eu levei Acho que nem aqui tem. Eu levei em consideração assim, piano sendo teclado. Porque tem gente Não, que faz de não, tudo, porque né? teclado não se afina. Não. Teclado não se afina, é piano. Instrumento de teclado, sanfona, porque tem gente que... Agora, com isso, se né? eu lhes perguntar quantos afinadores de sanfona existem, lá em Monteiro deve ter bastante. Tá? Então, Mas também por não quê? tem, não. Eu acho que afinador mesmo aqui só tem uns 3. Mas se for de Exato. instrumento de igreja, piano de igreja, deve ter. É porque o pessoal aqui, eles são... Os músicos aqui, como é uma cidade que tem muito músico, eles são uma pessoa que toca violão, eles afinam tudo no mundo. Bateria, cavaquinho, violão, baixo, guitarra. Aí eu tô fazendo nessa linha, assim. Mas afinadores de piano mesmo aqui também não tem, não. Nenhum, não. Porque não é muito comum que, de fato, a gente identifique isso aqui, principalmente na região Nordeste. Tá? Porque o piano não é um instrumento muito popular por aqui. Tá? Em João Pessoa, é provável que tenha, porque nós temos, na Universidade Federal, pessoas que são formadas em formação clássica, nós temos orquestras sinfônicas, tem a Orquestra Sinfônica da Polícia, tem a do Estado, a do município, a da própria Universidade Federal, então provavelmente tem, mas não arrisco dizer quantos. Mas como é que a gente solveria esse problema? Né? Então, o que ele sugere lá? Ora, nós vamos identificar fundamentalmente quantas pessoas tem na cidade, quantos pianos provavelmente existem, e assim sucessivamente até que se chegue lá a um valor aproximado. Aqui em João Pessoa não tem afinador de piano, não. Não? Não. Pronto. Há 2 anos atrás, pelo menos não tinha. Os da UFPB, quem fazia era um rapaz lá de Recife. Tá. Pronto. Então, ou seja, temos pianos em maior grau aqui na cidade, mas não temos o afinador. Certo? Então, num contexto mais simples, tá? O Navarro ele traz um outro exemplo que é sobre as batidas de coração. Então, se eu perguntar a vocês, quantas batidas dá o coração de um homem ao longo da vida? Né? De um homem, não de um homem. O que vocês me diriam? A média de batimentos vezes a quantidade que ele viveu. Tinha que saber a média de idade dele, a média de vida dele. Se ele tinha alguma doença Cardíaca. Eu acho que deveria pegar a média geral aí. A expectativa de vida. Eu acho que deve ser média geral de batida. Por ano. Média geral. Como é que a gente quebraria, como é que nós poderíamos quebrar
esse problema em problemas menores? Eu acho que a gente poderia pegar uma média por minuto de batimentos, depois identificar por hora, uma média de batimentos por hora, e aí a gente poderia identificar uma média de batimentos diariamente. Depois disso, aí a gente ia ver uma média por mês, por ano, e aí estimaria o tempo de vida médio de um homem para poder saber o batimento que ele teria ao longo da vida. Eu acho que eu iria um pouquinho além. Eu consideraria... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu dividiria a idade da pessoa em 3, por exemplo, o período até 30 anos, até 50 anos, até 80 anos, porque acho que as batidas mudam, a quantidade de batidas mudam ao passar do tempo, mas seguiria o mesmo processo também. Mas também tem que ver se ele é hipertenso, não. Isso não altera, não. A partir do coração dele. Porque tem taquicardia e tal. Muito vago quando ele disse os batimentos de um homem. Um homem de que idade, por exemplo. Mas justamente a intenção, né? A pergunta maior. Mas ia ficar... Não ia ter uma previsão com precisão. Ela maior, assim, de um homem, poderia ser qualquer homem. Eu acho que tinha que colocar uma idade justamente para a gente definir, né? Pegar um geral e depois ir definindo por idade, se tinha doença, o local onde ele vive, se faz exercício, se não faz. Tu fala assim, Dene, se ele viver até tantos anos, ele vai ter tantas batidas de coração. Você fala? Oi? Se ele viver até tantos anos, vamos dizer assim, se ele viver até 50 anos, ele vai ter tantas batidas de coração. É isso que tu tá falando? Estabelecer um limite? Isso. Não, eu acho que a gente que estiver estimando, né, enquanto previsores, a gente quem tem que determinar essas questões menores. Porque aí vai ter, de acordo com o resultado que a gente trouxer, vai ter os devidos fundamentos. Porque não considera que não podem ser confrontados. E eu chegarei ao mesmo resultado que Denner, por exemplo. Não é para estimar? A gente tem que fazer aquele negócio do... Ah, não pode ser. Agora sim não. Isso. Não, como é o nome? Organização? Subiu o nome agora aqui. Mas a própria previsão, no livro lá tem uns elementos para a gente fazer a previsão e a gente definir um prazo. Sem o prazo, pode ser qualquer homem. E a média vai ficar distanciada de uma criança para um idoso, por exemplo. Não vai ser a mesma quantidade de batidas. A gente também trabalha com probabilidade. Eu acho que o prazo era o primeiro tempo, era o primeiro ponto, assim. Sim, de um homem, mas por que idade um homem? E depois a gente começar a fazer as outras coisas, o geral, né? Pegar por a visão de fora, né? Pegar essa visão de fora primeiro. Quantos anos? E depois ir afinando para uma população específica. Digamos que qual seria a nossa maior preocupação? A nossa preocupação deveria ser estarmos exatamente certos, considerando a precisão da nossa resposta, ou a gente poderia, por exemplo, trabalhar com uma aproximação. Trabalhar com aproximação, probabilidade. Poderia se definir uma linha. O que acha? Intervalo. A aproximação é mais importante? Uhum. Então, por exemplo, o que vocês acham? Nós deveríamos ter preocupação no sentido de nós termos, por exemplo, detalhes minuciosos sobre, por exemplo, qual é a variação dos batimentos a cada um ano, coisas do tipo. Seria tão importante termos essa precisão? Não. Para essa pergunta, não. Não, né? Não. Então, vejam, como é que a gente poderia simplificar o problema, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a média de idade que uma pessoa vive. Então, a média de idade vai ser, então, por exemplo, 80 anos, 85, qual é a média de uma idade que uma pessoa vive? 80 anos. Média de 80 anos, tá?
Ainda não estou definindo se essa pessoa é um homem ou uma mulher, tá? Estou dizendo com 80 anos. Por exemplo, qual é a frequência média de batimentos cardíacos de uma pessoa? Alguém tem ideia? 80 batimentos por minuto. 80 batimentos por minuto? Isso mudaria... 70. Pelo menos o meu é 70, 80. Né? Isso mudaria, por exemplo, se fosse uma pessoa jovem ou idoso? Sim, mudaria. Mudaria, né? A gente pode verificar uma forma de aproximar isso. Por exemplo, e essa frequência ela vai variar ao longo do tempo e também ao longo do dia. Tá? Então, como é que a gente fermizaria isso? Primeiro, definir limites inferiores e superiores para o problema, tá? De batimentos. Tá? Então, por exemplo, vocês acham que é possível uma pessoa ter batimento cardíaco zero? Não. Na média não, né? A não ser que a gente na média considere não. que as pessoas estão mortas. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um idoso ou grupo de idosos, o batimento tende a ser mais lento. Se nós pegarmos um grupo de jovens, o batimento tende a ser mais rápido. Tá? Então, a gente vai tentar identificar. Bom, fazendo uma pesquisa rápida na internet, lá no site Tua Saúde, a gente encontra que a frequência normal varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, eu tenho um limite inferior e um superior. Tá? Quero trabalhar na média. Então, eu faço uma média, calculo uma média disso aí. A média vai me levar ali a alguma coisa próxima a 75 batimentos. Tá? 77,5, uma média geométrica. Nós poderíamos utilizar uma média aritmética também. Soma 60 com 100, 160 dividido por 2 dá 80. É uma possibilidade. Então, eu tenho que assumir ali 75, arredondei para baixo. Tá? Como é que eu chego, então, aos batimentos? Ora, essa quantidade de batimentos é por quanto? Por dia ou por minuto? Por minuto. Então, eu vou ter 75 batimentos por minuto, vezes 60 minutos por hora, vezes 24 horas por dia, vezes 365 dias por ano, vezes a média de idade que a gente considerou. Tá? O exemplo lá dos autores é 75 anos. Então, a gente chega ali a algo próximo a 3 milhões de batimentos cardíacos. Né? Na verdade, 3 bilhões de batimentos cardíacos. Então, veja, isso é fermização. Tá? A gente fermizou e chegou a uma resposta. É preciso que seja exatamente isso? Não, dependendo do contexto da resposta que a gente precise, isso já é útil para a nossa tomada de decisão. Tá? Aí, se uma pessoa viver apenas 70 ou 80 anos, bom, aí a gente vai avaliar a nossa estimação. Tá? Então, o importante é saber de que depende essa nossa estimação. Então, por exemplo, observem que nessa equação apresentada aí, nos círculos azuis, a gente tem fundamentalmente 5 variáveis. Tá? Nós olharmos para essas 5 variáveis, tá? Eu pergunto a vocês, todas essas variáveis, elas fundamentalmente são... Vou pegar aqui a anotação. Elas fundamentalmente são fixas ou elas podem variar? Por exemplo, horas por minuto. Eu tenho alguma variação dessa medida aí ao longo do tempo? Não. Não. Por acaso, uma hora, em algum dia, ela pode ter 50 minutos? Não. Não, né? Eu tenho alguma variação sobre a quantidade de horas dentro de um dia? Não. Não. Eu tenho a variação da quantidade de dias dentro de um ano? Tenho. Às vezes tem. Posso ter. Pode variar quanto? Fevereiro. Um dia Um dia. a cada 4 dia. anos. Isso é relevante para a nossa tomada de decisão? Não. Não, Considerando para a esse cálculo, estimativa, não. Considerando para essa análise, não. Tá? Porque pode variar uma unidade de 4 em 4 anos. Então, isso é muito pouco. Aí eu tenho a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Pode variar ou não? Pode. Pode. Sim, né? Pode variar. Eu posso ter uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. A quantidade de anos de vida pode variar ou não? Pode. 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 Então, vejam, esses 2 elementos aqui,
são os elementos que importam para a minha análise, porque eles podem variar. Então, por exemplo, se nós estamos fazendo estimativas para indivíduos diferentes, eu posso considerar essa variação. Eu posso considerar, por exemplo, que a expectativa de vida mudou, não é mais 75 anos, agora é 85. Se comparar Japão com o Brasil, as estimativas de expectativa de vida são diferentes. Então, isso acaba entrando para a nossa conta também. Ok? Então, isso é fermização, tá? Bom, vocês continuam vendo esses riscos aqui? Sim. 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 Então, vejam só, como é que a gente traz isso para o contexto de uma empresa? Então, a gente vai decompor essa empresa em vários participantes. Então, a gente tem os chamados stakeholders, que são os interessados na empresa. Nós vamos ter os stakeholders internos e os externos. Considerando esses indivíduos, por exemplo, quem são os stakeholders internos? Empregados, gestores e proprietários, fundamentalmente. Os externos, fornecedores, sociedade, governo, credores, acionistas externos, aqueles que não estão dentro da empresa, e até mesmo consumidores. Então, todos esses indivíduos, eles têm interesse na empresa. Muitas vezes o problema pode ser composto para cada um deles, ou seja, na visão de cada um deles. Por exemplo, como é que eu aplico isso na análise de resultado de uma empresa? Tá? Estou avaliando uma empresa, quero analisar o resultado dela. Então, por exemplo, eu pego um indicador lá, que é o ROI, tá? Que é o retorno sobre o capital investido, tá? Ou também ROI, como alguns autores chamam. Bom, quem é que forma o ROI? Né? Se nós observarmos, a gente vai ver que o ROI ele vai ser formado por um conjunto de informações. Então, ele vai ser formado por um conjunto de informações, certo? Quem são essas informações? Então, primeiro, eu tenho ROIC, vai ser a margem de rentabilidade do ativo, né, que aqui a gente pode chamar de lucro, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar o lucro operacional do ativo dividido pelo capital investido. Então, eu chego aí ao que eu chamo de retorno sobre o capital investido. Tá. Esse lucro operacional, essa margem de lucro operacional é composta por quem? Tá? Esse lucro é determinado por receitas e por custos. Tá? Se receita for igual a custo, qual será a minha margem de lucro aqui? Zero. Zero. Se eu tenho receita igual a custo, a minha margem de lucro é zero. Se a minha margem de lucro é zero, quanto seria o meu retorno sobre o ativo? Zero. Zero também. Zero. Tá? Meu retorno sobre o capital investido seria zero. Então, vejam, eu estou decompondo um problema em partes menores. Imagina que, por exemplo, a empresa apresentou um ROIC que fugiu à média histórica da empresa. Foi muito menor do que o que a gente esperava. Isso é um problema. Como é que eu soluciono esse problema? Deixa eu olhar como é que ele foi composto. Eu pego o lucro e pego o capital investido. Eu olho aqui para dentro, tem receita e tem custos. Eu olho para cá, tem capital de giro, né, working capital, e tem o capital fixo. Tá? Então, eu vou ter aqui capital circulante, fundamentalmente, eu tenho os ativos investidos. Eu olho lá para o capital circulante da empresa, não mudou de forma muito drástica. Então, ele não é o problema. Eu olho para os ativos fixos, imobilizados, investimentos, também não variaram. Então, eu sei que esse aqui não é o problema. Eu descarto esse elemento aqui. Tá? Então, lá, os meus recebíveis e os meus pagáveis, eles estão ok. Aí eu volto a olhar de novo para a margem. Eu vou olhar receitas, eu vou olhar custos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, ele divide isso em 3 níveis. No segundo nível, eu tenho o que compõe cada uma dessas receitas. Eu tenho lá, por exemplo, mix de consumidores, eu tenho força de vendas e produtividade, eu tenho alguns elementos que compõem a receita, que explicam a receita. Eu vejo que tudo isso aqui está ok. Não houve variação significativa. Tá? Então, eu descarto
a minha receita como sendo um problema. A empresa continuou vendendo normalmente. Tá? Eu vejo que as percentagens lá, a quantidade de dólar por unidade vendida, nada disso aqui mudou. Então, esse aqui não é meu problema. Estou firmizando, dividindo em partes menores. O que me restou? Os custos. O que estão os custos? Custos fixos ou alocados, capacidade da gestão, tá? Taxa operacional lá dos meus itens. Então, eu olho aqui para dentro e eu vejo, por exemplo, que os meus custos fixos não mudaram, continuaram os mesmos, mas, por exemplo, o meu yield operacional, a minha taxa operacional variou, caiu significativamente. Por quê? Porque os meus custos variáveis aumentaram. Tá? Por exemplo, custo por entrega. Os meus clientes não estão vindo à minha loja comprar. Período de crise, está todo mundo pedindo de casa, eu tive que contratar um serviço de delivery adicional. Então, esse aqui é o meu problema. Então, esse cidadão aqui foi o que causou a redução do ROIC da empresa. Então, vejam, isso é firmização. Tá? A gente vai quebrando os problemas em partes menores e investigando cada uma delas. Quando a gente faz avaliação de empresas, a gente faz exatamente isso. Tá? Então, no final das contas, a gente soluciona os nossos problemas reduzindo-os em partes menores. Então, é fundamentalmente isso que a gente vai fazer ao longo da análise de uma empresa. E, trazendo para um caso real, como, por exemplo, eu poderia aplicar a técnica exemplificada dos afinadores de piano no caso de uma pequena empresa para a nossa região. Por exemplo, a gente precisa conhecer a quantidade de empresas, a gente precisa, por acaso, conhecer o valor da empresa, entender alguma coisa por valor dessa empresa, quais são as informações que seriam úteis para resolver esse problema. Algum de vocês conhecem a Samburg Lanches? Sim. Não conheço. Bom, Samburg Lanches é uma lanchonete lá da universidade, né, lá da UFPB. Tá? Ah, sei. É uma das lanchonetes que ficam ali em frente à central de aulas, né, perto ali dos blocos de aulas. Ok? Então, dentre aqueles vários quiosques que tem lá, tem o primeiro ali perto das copiadoras, que é a Samburg Lanches. Aí eu pego ela como sendo um exemplo para que nós façamos, então, uma análise. Tá? Então, por exemplo, imagina que eles estivessem vendendo aquela empresa. Tá? Aí vocês foram contratados como consultores pelo comprador, tá? Eu estou querendo comprar, os contrato para que vocês me auxiliem nessa compra. Então, qual seria o valor da empresa? Como é que nós poderíamos chegar a um valor para essa empresa? Alguma ideia? Eu olharia, como consultora, olharia a quantidade de empresas que tem dentro da UFPB, que oferecem a mesma coisa. Perfeito. Quantidade do de mesmo empresas. jeito. A quantidade, aonde ela está localizada e a quantidade de alunos que eu posso atingir, dependendo da quantidade de salas que eu tenho perto. O volume de operações atual dela? O volume, volume os de produtos que ela vai, importante. os produtos em si que ela vai vender e o tempo de operação que ela vai ter. É uma lanchonete, mas é uma lanchonete dentro de uma faculdade. Então, eu tenho que considerar o período de férias. No período de férias, quem é que funciona dentro da faculdade? Para quão reduziria a minha margem de produção dentro do período de férias? Os horários que ela funciona também, que tem lanchonetes que só funcionam determinados períodos do dia. Sim. Oscilação de insumos, de preço dos insumos? Oscilação de preço dos insumos. Sim. Eu- Isso influenciaria o resultado da empresa. Eu olharia também tudo que é investido para que a empresa funcione. Funcionários, todos os insumos. De custos e despesas no geral, né? Tudo isso. Se ela já possui uma boa imagem dentro da universidade também. Perfeito. Se ela Podemos tem dizer... algum diferencial, tipo, nesse atendimento, que caracteriza o volume de venda delas. Acho que fazer uma matriz SWOT, no caso, né? Eu também olharia os fluxos de caixa dela. Por exemplo, os recebimentos diários, se ela tem uma boa venda por dia.
como é Fluxo que de estaria a caixa. situação financeira dela em relação a empréstimos, se ele tem, como é que estaria o capital de giro dele. Perfeito. O que mais a gente poderia supor que afetaria os resultados? Podemos dizer que, por exemplo, condição econômica afeta o resultado da empresa? Sim. Sim. Tá? Então, por exemplo, enfrentamento de crise seria uma das explicações? Sim. Seria. Os períodos de férias também. Períodos de férias. Pandemia, por exemplo. Influencia. Janeiro, influencia. Tá? Então, Greve vejam. Greve também. Tá? Sábados e Por domingos. quê? Porque tudo isso influencia. Porque tudo isso está relacionado com o fluxo de caixa. Tá? E observe que para a gente definir o valor, tá, a gente vai definir com base no fluxo de caixa. Esse é um elemento essencial que a gente utiliza para que a gente possa, então, realizar as atividades com a empresa. Tá? Então, vejam, fazendo um paralelo com o caso dos afinadores de piano, então, algumas questões que foram levantadas lá era qual o número de pianos de Chicago, quantas vezes os pianos eram afinados, quanto tempo leva para afinar o piano, quantas horas por dia, né, ou por ano, se trabalhava para afinar. Então, vejam, todas essas questões que vocês levantaram, elas se encaixariam nesse perfil para que a gente levante informações. Então, a gente poderia pegar o valor, que é o grande problema, quebrar em partes menores para que a gente auxilie. No final do livro, tá, o Bertolocke e o Gardner, eles levantam o que eles chamam de 10 mandamentos para os aspirantes a supervisor, né? E eles apontam esses 10 mandamentos como sendo espécies de passos para que a gente consiga, então, fazer uma previsão, né, adequada para uma série de contextos. E aí eu trago esses 10 mandamentos que eles levantam lá para o nosso contexto de avaliação de empresas, né? Então, primeiro ponto lá, eles falam sobre triagem, né? Então, façam triagem. Tá? Então, focar em questões que valem a pena. Tá? Então, por exemplo, buscar uma zona habitável, é o que eles chamam. Qual é a dificuldade de se avaliar o valor de uma empresa dessa? Então, é extremamente difícil, é pouco difícil? Quais são os instrumentos que a gente tem para poder resolver isso? Não perder tempo com questões fáceis ou indecifráveis. Tá? Então, por exemplo, questões que são de fácil identificação será que os alunos comprariam ou não na lanchonete? Né? Então, a gente não pode perder tempo ou energia com questões extremamente simples ou questões indecifráveis. Tá? Por exemplo, se amanhã a universidade fosse, digamos, privatizada e todas as lanchonetes fossem extintas de lá de dentro, isso é quase que indecifrável, né? A gente perderia um tempo muito grande tentando pressupor isso. A gente assume uma posição, tá? Se isso é um risco, a gente assume isso como um risco, nós podemos atribuir um peso a isso e levar isso para a nossa análise. A gente não precisa tentar adivinhar a probabilidade de a universidade ser privatizada. Aí isso é uma questão quase indecifrável, porque depende de muita coisa. E os dois erros comuns que eles apontam como sendo muito corriqueiros nesses casos é, primeiro, falhar ao tentar prever o potencialmente previsível. Tá? Então, isso pode acontecer, e perder tempo tentando prever o impossível. Tá? Se é impossível, a gente não prevê. Então, por exemplo, qual será o volume de vendas da empresa daqui a 30 anos? A gente consegue prever o volume de vendas da empresa daqui a 30 anos? Não. Não, né? Isso não é previsível. Né? Ou seja, daqui a 30 anos a gente não sabe nem se estaremos vivos. Muita coisa pode acontecer. Então, não vale a pena a gente ficar perdendo força com isso, se desgastando com isso. No modelo de avaliação de empresas, nós vimos que ele é composto por duas partes. Uma parte de fluxo de caixa observado e outra parte que é o valor terminal ou a
o que a gente chama de perpetuidade. Então, nós vamos assumir um período observável, até onde é razoável fazer qualquer estimativa, tá? Normalmente 10 anos, os mais conservadores levam até 20, e dali para frente a gente assume o valor na perpetuidade. Tá? Não vale a pena continuar tentando prever qual é o valor de venda da empresa daqui a 30 anos, porque muita coisa pode acontecer. Segundo ponto é decompor o problema. Sim, pode falar. Considerando, digamos, uma técnica geral, assim, qual seria o padrão de uma análise em relação ao tempo? Consigo prever até 5 anos, 10 anos? Qual é o aceitável, assim? Nós vamos ver isso quando nós estivermos estimando fluxo de caixa. Eu vou detalhar isso para vocês de forma bem minuciosa, mas já para adiantar é o seguinte: depende do contexto. Tá? Por exemplo, foi o Anderson que falou, né? Isso. Veja só, Anderson. Imagina que você está avaliando uma empresa de tecnologia. Você está avaliando o Facebook. Você está fazendo valuation no Facebook e está querendo avaliar a empresa para tomar uma decisão de investimento. Vamos supor que a gente tem aí 2 possibilidades de estimação de fluxo de caixa observáveis. A gente tem aí 10 anos, 20 ou 30 anos. O que você acharia mais prudente para utilizar para o Facebook? 10, 20 ou 30 anos, considerando que é uma empresa do setor de tecnologia e que tecnologias mudam de forma muito rápida. Eu acho que 10 anos para uma empresa de tecnologia para fazer previsão já é muito. Hoje, as avaliações que eu vejo é tipo muito menos, 2, 5 anos só, no máximo. Eu dou 5 anos para o Facebook. Mas veja, falando da empresa Facebook, mas o Facebook hoje não é só o Facebook, é o Facebook, né? Tem um grupo. Exato. WhatsApp, tem uma série de empresas por trás. Então, vejam, no final das contas, o setor e o estágio de ciclo de vida da empresa conta muito, tá? Por outro lado, se nós estivermos falando de uma empresa do setor de alimentação, tá? Ou de uma empresa, por exemplo, de um banco, tá? O banco ele tem uma longevidade muito grande. Ou alguém duvida que os bancos deixarão de existir amanhã. Os negócios eles se modificam. Tá? A gente pode falar de conta digital, de fim de taxa de manutenção de conta, tudo bem. Mas a intermediação financeira ela vai continuar. Né? A captura de crédito, tudo isso continua. Não finda. Então, esse é um contexto que certamente ainda vai perdurar durante bastante tempo. Nesses casos, então, a gente utilizaria mais tempo. Decompunha problemas aparentemente intratáveis em subproblemas tratáveis. Por exemplo, dividir esses problemas no que é tratável e no que é não tratável. Tá? Examinar os pressupostos para isso. Os autores falam do forçar a ignorância se mostrar. Então, melhor descobrir rapidamente os erros do que escondê-los atrás de uma vaga verborragia. Então, quando a gente assume os pressupostos do modelo de avaliação, por exemplo, eu projeto a taxa de crescimento de uma empresa. Aí eu vejo que o meu valuation, a posteriori dele ter sido concluído, ficou muito distante do preço de fato da empresa. Porque eu vi que eu acabei exagerando na taxa de crescimento. Então, é melhor corrigir esse pressuposto, né, do que tentar justificar apenas com palavras o que possivelmente não foi identificado. Tá? Buscar respostas quantitativas para questões que aparentemente são difíceis de quantificar. Por exemplo, será que daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos nós teremos serviços financeiros bancários do mesmo jeito que a gente tem hoje? Isso é difícil de definir, tá? Mas eu consigo solucionar parte desse problema quando eu divido ele em partes e eu tenho que quantificar. O que é serviço bancário? Não, serviço bancário é seguro, concessão de crédito e taxa de manutenção de conta e anuidade de cartão de crédito. Então, a grosso modo, estou dividido em 3 partes.
Seguro. Será que as pessoas vão deixar de fazer seguro nos próximos 10 anos? Bom, provavelmente não. Então, essa receita aqui não está tão em risco. Será que as pessoas vão deixar de precisar de crédito ou vai surgir uma outra alternativa de crédito? Pode ser que surja, por exemplo, uma espécie de Uber do crédito, que as pessoas consigam emprestar dinheiro entre si por meio de aplicativos, etc. E isso afeta um pouco a operação de crédito do banco. E aí ele vai ter que reduzir margem. Então vamos supor que metade disso aqui vai ser afetado. Daqui a 10 anos ninguém mais vai pagar taxa de conta, nem de anuidade de cartão de crédito. Então isso aqui vai sumir. Então, veja, grosso modo, eu tenho uma atividade que corre alto risco, uma que tem um médio risco e outra que não tem risco nenhum. E aí eu consigo atribuir probabilidades a essas atividades. Né? É isso que a gente consegue fazer. Então, veja, qual a probabilidade do ambiente de negócio da empresa mudar daqui a 30 anos? Isso pode afetar o seu volume de vendas? Com isso, eu conseguiria atribuir números a uma probabilidade a um evento que é não quantitativo. Ok? Terceiro mandamento que ele fala é: encontre o equilíbrio justo entre as visões de dentro e de fora. Tá? Ou seja, buscar comparações para eventos aparentemente únicos. Isso é muito, muito interessante. Por exemplo, tem uma turma na graduação que o pessoal está fazendo a avaliação da Santos Brasil. É uma empresa de portos, de capital aberto, é a única empresa de portos da Bolsa. Como é que a gente compara essa empresa com outras? Não tem outra. Tá? Então, uma alternativa que pode auxiliar na análise é buscar companhias que se aproximam das características de uma companhia de porto. Tá? Então, a utilização da criatividade, ela auxilia na tomada de decisão. Obviamente que a gente não vai tomar decisão olhando para uma empresa de porto e comparando ela com uma outra que não é de porto. Não é isso. Mas uma empresa que mais se aproxima, que tem riscos parecidos, que pode ser comparada, tá? Ela fornece uma informação adicional para a nossa tomada de decisão. Então, esse é o contexto, ou seja, fazer perguntas do lado de fora. Por exemplo, com que frequência esse tipo de coisa acontece? Se nós falarmos, por exemplo, a própria companhia Santos Brasil, que as receitas delas provêm da quantidade de contêineres que ela transita dentro dos portos. Com o fechamento das economias dos países, com o lockdown aí em vários países, principalmente na China, a empresa foi extremamente afetada. Então, se eu estou fazendo uma avaliação da empresa, eu posso, por exemplo, olhar de fora para dentro, ver qual foi o motivo, que foi o coronavírus, e avaliar a possível probabilidade de outra pandemia dessa acontecer. Com que frequência que aconteceu, qual é a probabilidade disso acontecer de novo. Tá? Então, aprender com casos semelhantes é muito importante. Então, por exemplo, no caso da nossa empresa, nos últimos 30 anos ocorreram mudanças significativas no ambiente de negócio da empresa e nos setores aproximados. Nos últimos 30 anos, quais foram as alterações que surgiram no setor bancário? Né? Isso fez com que o setor deixasse de existir? Né? Até hoje a gente viu que não. Né? Então, isso nos traz uma perspectiva para o futuro. 4, atingir o equilíbrio justo entre a reação a quem e a reação além da evidência. Tá? Atualizar as crenças. Eles chamam isso de escovação em fio dental, né? Ou seja, você tem que toda hora estar ajustando as crenças e atualizando as suas informações. Por exemplo, no contexto real, nós fazemos estimativas considerando a expectativa de crescimento da economia. Então, criou-se uma expectativa de crescimento da economia do Brasil em 2019 que não foi alcançada. Então, a partir do momento que a economia não cresceu numa velocidade muito alta, a gente precisa reajustar as nossas expectativas para os anos seguintes. Com o coronavírus, mais ainda. Então, isso é o que a gente chama de atualização de crenças, de expectativas. Então, a atualização hábil exige extrair sinais sutis aí de ruídos que ocorrem habitualmente. Tá? E, óbvio, ele até fala em resistir à sedução da autoilusão. Isso eu correlaciono com os vieses que o Damodaran aponta. A gente precisa evitar vieses. Tá? Então, por exemplo, quando eu falei no início da nossa aula hoje sobre
os efeitos que o coronavírus tem causado na bolsa de valores, a irracionalidade do mercado, o fator comportamental. Então, a gente precisa ter um cuidado em tentar resistir à possível autoilusão, né? Até mesmo ao sentimento de temor quanto aos possíveis efeitos do próprio vírus. Tá? Olhando, por exemplo, indicadores não óbvios, esse é um caminho. Por exemplo, se nós estamos avaliando uma empresa do setor de alimentos, por exemplo, no caso da lanchonete, normalmente a gente olha indicadores financeiros, mas a gente pode olhar os indicadores não financeiros. Por exemplo, um indicador não óbvio para avaliação de uma lanchonete é a quantidade de pessoas que morrem por capturar um vírus. Essa informação tem sido extremamente divulgada. Então, por exemplo, uma análise que tem sido feita com bastante frequência, que eu vi que vocês têm visto, é acompanhar a velocidade da evolução da quantidade de óbitos comparando o Brasil com outros países. Então, isso, por exemplo, pode ser uma informação não óbvia utilizada para uma análise de avaliação de empresas. Né? Mas até que ponto eu posso usar um indicador desse, como o senhor está falando aí, no caso do coronavírus, a quantidade de óbitos, se, assim, especificamente aqui no Brasil, a gente não há um indicador confiável? Por exemplo, tem a questão da confiabilidade, bem levantado. A confiabilidade ela é relevante, mas, por exemplo, vamos supor que os indicadores sejam confiáveis. E aí, imagina, eu vi ontem um gráfico que comparava todos os países e o Brasil, nesses primeiros dias, está acima da média. Isso é uma informação, digamos, mais otimista ou mais pessimista? Estar acima da média da quantidade de casos de morte por dia de avanço da pandemia. Pessimista, né? É uma má notícia, né? Ou seja, aqui está sendo pior do que na média dos outros países. Se estivesse abaixo, seria otimista ou pessimista? Otimista. Otimista. Agora, imagina que a informação ela é pessimista. Vamos tomar a informação real que está lá e assumir que aquilo é verdadeiro. Isso é bom ou ruim para os negócios? É ruim. Se for pessimista, é ruim para os negócios. Ruim, né? Por quê? Pode sugerir que a gente fique com mais dias com o comércio fechado, pode ocorrer mais mortes do que o previsto, tá? Isso vai causar um terror ainda maior, etc. Então, é um tipo de informação que ela pode ser útil. Falando da questão da qualidade, mas será que a informação é confiável? Eu acho que não é confiável. Bom, se ela não é confiável, a gente pode avaliar qual é a contribuição que ela pode trazer para a nossa análise. Se tem alguma verdade ali por trás, eu vou considerar não como sendo tão decisiva, porque eu sei que é uma informação que pode ser manipulada. Mas se eu tenho confiança de que é uma informação verídica, então eu posso utilizar ela com mais confiabilidade. Então, isso é muito discricionário. Então, a pessoa que está avaliando, ela pode considerar isso em maior ou menor grau. Ok? Bom, 5, procure pelo choque de forças causais operando em cada problema. Ou seja, para você chegar a um argumento favorável, pelo menos aí um contra-argumento, que no mínimo vai ser considerado. Né? É inteligente a gente ouvir o contra-argumento, para verificar se de fato aquilo faz sentido ou não. Então, por exemplo, eu reproduzo 2 trechos que o Tertlock e o Gardner eles apontam lá no livro, que diz: no olho da libélula, uma perspectiva vai de encontro a outra e outra e outra, todas as quais devem ser sintetizadas numa imagem única. Né? Então, muitas vezes, olhar para um único fator não é o melhor caminho. Né? Existe de forma muito clara quando falamos de múltiplo. Quando nós utilizamos múltiplos para valuation, não é adequado tomar decisão de investimento olhando para um múltiplo só. A gente precisa olhar para todos os múltiplos. Então, essa é a relevância. E a síntese é uma arte que exige conciliar pareceres irredutivelmente subjetivos. Aí, no final, a gente vai precisar pegar tudo isso, fazer uma síntese e verificar se
aquele contexto que a gente está construindo faz sentido ou não. Tá? Então, por exemplo, avaliar no contexto da nossa empresa o volume de vendas deste ano, se afetará o do ano que vem, e o seguinte, assim sucessivamente. Por exemplo, o caso da Cielo, já comentei com vocês em sala. A Cielo é uma empresa de cartão de crédito. Tem perdido margens consistentemente ao longo dos últimos anos. Por quê? O mercado tem mudado, teve mais competitividade, as taxas caíram, etc. Qual é a possibilidade disso acontecer de novo? Será que isso foi pontual ou será que isso vai se persistir? É provável que isso ocorra nos próximos anos, porque o modelo de negócio está mudando. Então, a gente leva isso para a nossa projeção. Na hora que a gente projetar a receita da empresa, por exemplo, a gente pode projetar a receita de forma decrescente ao longo dos próximos anos. No 6, pense em distinguir o maior número de graus de dúvida que o problema permite, mas não além disso. Né? Ou seja, poucas coisas são certas ou impossíveis. Né? A gente tem que ter uma noção muito boa daquilo que a gente está avaliando. Tá? A incerteza, ela influencia muito nas previsões. Quanto maior a incerteza, maior o risco. Aí, consequentemente, maior o retorno exigido. Então, quando a gente olha necessariamente para um contexto de maior risco, a gente precisa ter noção do grau de certeza. Se ele é mais alto ou se ele é menor. Se a incerteza é mais alta, então a gente precisa ter um cuidado um pouco maior no momento que a gente faz essas projeções. Tá? Então, reduzir palpites complexos a probabilidades computáveis. Por exemplo, quais as chances de a empresa ter o seu negócio extinto em 30 anos? Existe alguma chance? Será que a Cielo vai sumir? Ou será que existe alguma chance de a empresa se reinventar? Como é que eu descubro isso? Olha o relatório da administração. No caso da Cielo, por exemplo, a própria administração da empresa prevê mudança de negócio. A empresa ela começa a ingressar em outros segmentos para que haja, então, ingresso de receitas advindas de outras fontes. Então, isso influencia na nossa projeção. Então, eu não posso fazer a projeção da receita de Cielo diminuindo até zero no longo prazo. Porque em algum momento a empresa ela vai migrar o negócio. Por exemplo, imagina se ela vira um banco digital. Então, o empresário vende, toda a venda dele cai na conta, fica lá na conta e ele pode utilizar. Tá? Vamos supor que seja possível. Então, a empresa vai mudar o modelo de negócio. Lá na frente, essa receita ela pode repicar e voltar a crescer. Tá? Bom, encontre o equilíbrio entre o equilíbrio certo entre carecer de confiança e estar super confiante. Tá? Então, aí a gente fala um pouco sobre prudência. Compreender riscos, tanto de fazer um julgamento apressado, quanto de demorar tempo demasiado rodeando talvez. Lembra lá quando nós falamos das 6 etapas para se chegar a uma decisão? Nós vimos que nós precisamos ter um conhecimento, uma leitura do negócio, depois a gente precisa fazer uma modelagem mais simples ou mais complexa para fazer estimações e cálculos e chegar então a um resultado. Quando a informação ela é demandada muito rápido, a gente precisa de parcimônia, ou seja, preferir modelos mais simples que sejam mais ágeis. Então, nesse momento, é importante a gente ter cuidado para não ser rápido demais e fazer um chutar uma informação qualquer e prejudicar o tomador de informação, nem mesmo a gente pode ir para outra ponta, querer fazer um modelo extremamente complexo e passar 30 dias para dar resposta ao nosso cliente, por exemplo, à pessoa que está contratando aquela informação. Então, a precisão ao longo do tempo exige obter boas pontuações tanto na calibração quanto na resolução do problema. Tem que ter tempestividade e também grau de acerto. Tá? Então, por exemplo, ter acertado ou errado a taxa de crescimento recente do volume de vendas não deve se transformar em excesso de confiança. Eu acertei as 2 vezes, então a próxima vez eu vou simplificar a minha análise, vou jogar um valor lá, porque eu já sei como a coisa funciona. Não pode esquecer. Bom, 8, procurar erros por trás de seus equívocos, né? Mas cuidado com os viéses retrospectivos. Por exemplo, não tentar julgar ou achar desculpas para os erros. Tá? Justificar erros é arriscado. Então, a gente tem que tentar identificar o erro, fazer uma autópsia, né? Ou seja, identificar onde foi que errou, verificar
o que levou a esse erro, por exemplo. Imagina que a gente faz uma projeção pegando informação de fora com a quantidade de mortes. Vamos supor que o Brasil tem um pequeno volume de mortes, então eu vou tomar uma decisão X considerando isso. Vamos supor que essa informação não fosse verídica, que ela tivesse sido manipulada. Isso me induziria ao erro. Então, lá na frente, depois de eu identificar a consequência, que eu errei a minha projeção, eu vou fazer uma autópsia e ver, poxa, o que me fez errar foi aquela informação que não era completamente verdadeira. E eu dei muita importância a ela no momento de fazer a minha análise. Então, isso é fazer a autópsia, identificar o erro para corrigir para possíveis eventos futuros. E ter cuidado para que esse grau de acerto não seja sorte, né? Um evento sorte. Vamos saber se o acerto do processo de avaliação não se deu por sorte. Como é que eu chego a essa informação? Será que o erro na estimação do volume de vendas foi compensado pela sorte, por exemplo, de eu ter reduzido o custo de capital? Então, dentro do modelo de valuation, isso é possível de se ocorrer. No não extrair o melhor dos outros e deixar que os outros extraiam o melhor de você. Então, aqui diz muito sobre o trabalho em equipe. Tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer um valuation em equipe. Então, a gestão de equipe é importante. Então, por exemplo, eu conheço eu tenho um integrante da minha equipe que tem uma formação, por exemplo, em administração. Então, tem maior habilidade com decisões de gestão. Então, eu posso conversar na minha equipe para que esse integrante ele olhe a tomada de decisões e entenda o negócio da empresa, perspectiva de crescimento, etc. E tem um outro colega que é contador, por exemplo. Esse entende bem das demonstrações contábeis. Ele sabe bem sobre projeções de provisão. Então, eu posso tentar explorar melhor essa habilidade. Ou seja, utilizando esse pequeno exemplo, é possível tirar o melhor da equipe. Né? Então, isso acaba fazendo com que a previsão também seja boa. Isso na atividade da disciplina, como eu citei o exemplo, ou na vida real. Tá? Então, alguns integrantes da minha equipe podem conhecer com maior precisão o ambiente de negócio da empresa e o contexto econômico. Então, por exemplo, suponha que todos nós aqui estivéssemos fazendo uma valuation de um banco. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Gerson, que trabalha em banco, que tem uma visão melhor do que todos nós. Tá? Então, essa identificação, ela agrega valor ao processo de análise. Né? Então, quando a gente faz a firmização, essas identificações são úteis. E o 10º mandamento dos autores dizem que aprenda a andar na bicicleta dos erros contrabalançados. Né? Ou seja, assim como não se pode aprender a andar de bicicleta com a leitura de um livro de física, por exemplo, não é possível se tornar um super previsor lendo manuais e treinamentos. Tá? Lembre-se ainda que a prática não se resume a fazer previsões de qualquer jeito ou ler casualmente as notícias e tirar a probabilidade da manga. Então, isso diz muito, tá, sobre o processo de avaliação de empresas. Não basta conhecer a empresa na prática, tem que conhecer a teoria, o contexto, como formar os pressupostos. Na outra ponta, também não basta só conhecer a teoria. A gente precisa conhecer o contexto na prática. Tá? Então, os melhores analistas são aqueles que estão na prática, estudando a teoria e lidando cotidianamente com a empresa. Como eu falei no início da nossa aula de hoje, eu citava o caso da Eleven, por exemplo, que é a casa de análise, que fez uma ligação call, né, uma conversa com o pessoal dos bancos para entender o que estava acontecendo. Então, além do levantamento que eles fizeram, eles entraram em contato, eles vivenciam isso na prática para poder levar essa informação para lá. Outro exemplo de vivenciar na prática, eu conheço o caso de gestores de fundos de investimento, por exemplo, que estavam avaliando a possibilidade de se tornarem investidores de uma rede de faculdades. Né? A gente tem algumas empresas do setor da educação na Bolsa. E aí, eles, além de analisarem a empresa, eles se matricularam em um curso superior na faculdade para conhecer a empresa por dentro. E passaram 3 meses sem pagar a mensalidade, propositalmente.
para verificar também como era que o setor financeiro da empresa funcionava, né? E é engraçado que, na época, esse gestor até relatou que ele passou 3 meses sem pagar para que alguém ligasse para ele para tentar negociar o pagamento. Ele disse que naquela ligação ele desistiu de comprar a empresa. Então, observe, isso é conhecimento na prática. Então, as duas coisas andam muito juntas. Então, a melhor avaliação da empresa não depende apenas da teoria, nem mesmo apenas da prática. Deve haver necessário equilíbrio. E, por último, né, finalizando, eles trazem o último mandamento. Né? Eles falam, não trate os mandamentos como mandamentos. Tá? Ou seja, eles não devem ser regras obrigatórias. Na verdade, eles são guias. Né? São espécies de princípios que vão auxiliar-nos a dividirmos o problema em menores partes para que a gente, então, faça as nossas previsões. Tá? Então, eles são diretrizes que vão nos auxiliar aí a fazer uma análise de uma solução, a buscar uma solução, né, por meio de uma análise para um determinado problema. Tá? Então, lembre-se dos mitos de valuation. Né? A gente tem uma série de mitos lá que se relacionam diretamente aos mandamentos que os autores apontam. Então, por exemplo, olhando para o nosso modelo base, o segredo, né, conforme Fermi, é a decomposição. Então, se vocês olharem para esses nossos modelos, observem que o valor ele é função de uma série de outros elementos. Então, eu tenho o fluxo de caixa das empresas, tá? E eu tenho aqui o custo do capital, né, que é a taxa de retorno. Tá? E nós ainda teríamos aqui, tá, a perpetuidade. Tá? Então, a perpetuidade ainda seria adicionada a esse modelo. Aqui dentro, a gente tem uma série de coisas. Então, por exemplo, dentro do fluxo de caixa, eu tenho taxa de crescimento. Correto? A gente vai prever o crescimento da empresa para os próximos anos. Como é que eu chego a essa taxa de crescimento? Tá? Como é que eu capturo, possivelmente, um risco de nova pandemia? Tá? Por exemplo, a abertura do mercado da minha empresa, entrando concorrentes novos. Por exemplo, aqui a gente tem falado há muito tempo sobre a vinda da Amazon para cá, a vinda de fato, né? Ela opera no Brasil, mas ainda a operação é pequena, isso traria um efeito bem forte para o setor de varejo. A abertura do setor aéreo que foi feita há pouco tempo, tá? A vinda de novas companhias aéreas, então tudo isso aparece na taxa de crescimento. A gente precisa firmizar para resolver esses problemas. Aqui dentro da taxa de desconto, a gente tem taxa livre de risco, tá? Então, qual é o risco, por exemplo, da Selic voltar a subir e chegar a 14%? Como é que a inflação pode influenciar tudo isso? Custo de capital próprio, custo da dívida, tudo isso aparece aqui dentro. Tá? Então, todos esses elementos aqui, eles acabam, em certa medida, sendo diretamente afetados por essas previsões. E aí, é importante que, para a gente solucionar tudo isso, que nós façamos a firmização desses problemas para que a gente consiga, de fato, chegar ao valor mais próximo possível daquilo que seria o valor de fato da empresa. Né? Reprisando o início lá da nossa fala, da aula de hoje, nós não temos a expectativa de chegar ao valor exato, mas sim aproximado. E aí, por último, eu trago para vocês a página do Good Judgment, que é o site que os próprios autores citam lá no livro, né? É uma empresa especializada em fazer previsões. Né? Então, aqui, mais a título de curiosidade, eles oferecem serviço de previsão aí para uma diversidade de cenários, certo? Então, é uma empresa que busca, de fato, identificar previsões aí nos mais diferentes cenários. Se vocês observarem aqui, ó, entregamos previsões específicas e precisas mais cedo do que qualquer outra pessoa, né? Então, tem lá as bases que eles usam fundamentalmente para poder chegar a essas previsões. Então, pesquisa política, previsão de mudança de cenário, de contexto, a empresa está relacionando tudo isso para o processo de tomada de decisão. Ok?
Então, fundamentalmente, eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês hoje do livro, né? Por isso que eu acho o livro relevante para a nossa discussão, principalmente técnica de Fermi. Então, como eu falei, o livro é um livro não técnico, com uma leitura mais simples, que nos auxilia fundamentalmente a identificar como a gente pode utilizar essas ferramentas para a nossa análise cotidiana. Ok? Alguma dúvida até aí, gente?